A gente vai agora, gente, falar do legislativo americano. Já venho para cá, para o nosso super telão, me encontrar com Jéssica Petrovna, que é a nossa editora de internacional. Jéssica, boa noite, bem-vinda. Jéssica, nós estamos há poucos meses da chamada eleição de midterms, de meio termo nos Estados Unidos, quando há uma renovação do legislativo americano. E hoje há uma preocupação muito grande dessa disputa, principalmente entre os republicanos, que por causa da perda de popularidade de apoio de Donald Trump, os republicanos podem tomar uma surra. Hoje eles têm maioria nas duas casas, no Senado e na Câmara, e você vai nos mostrar um pouco hoje de como está esse retrato e as chances do Partido Democrata vencer e levar a maioria, pelo menos no Senado? Boa noite, Thaís. Boa noite para você que nos assiste no Hora H. É isso mesmo, Thaís. As chances do Partido Democrata de virar o Senado, elas aumentaram nos últimos dias. A gente tem em disputa em novembro 35 cadeiras do Senado americano. E a maioria dessas cadeiras que está em disputa, 22 delas, são ocupadas agora pelos republicanos. Então, para conseguir essa maioria do Senado, os democratas, eles têm a missão de virar 4 dessas cadeiras. E aí, Thaís, eu preparei um mapa de algum desses estados onde as disputas estão mais competitivas para os democratas. Qual que é o desafio dos democratas? Eles têm que virar alguns estados onde Donald Trump venceu com uma ampla margem na eleição de 2024. Então, o cálculo, assim, um dos caminhos prováveis, né? Claro que na eleição americana sempre tem vários caminhos. Um dos caminhos para os democratas ganharem o Senado, eles teriam que vencer em pelo menos 2 desses estados aqui. Ou seja, no Alasca, onde o Trump ganhou a eleição com 13 pontos de vantagem sobre a Kamala Harris, Texas, 14 pontos de vantagem, Iowa ou Ohio. Então, eles teriam que vencer em 2 desses estados aqui, ou seja, uma vantagem grande dos republicanos para reverter. Mas por que, Thaís, que apesar disso, eu estou te dizendo que as chances dos democratas aumentaram? Porque nos últimos dias o partido viu alguns sinais de que eles podem sim conquistar essa maioria no Senado. O primeiro sinal, Thaís, vem das primárias. No Texas, por exemplo, o cenário que se desenha é exatamente o cenário que o Partido Democrata queria. O candidato do Partido Democrata vai ser o James Talarico, que é uma liderança jovem do partido, uma liderança de perfil religioso, que tem conseguido capitalizar, inclusive, com a insatisfação dos próprios democratas com o partido. Então ele é considerado um candidato competitivo e ele vai enfrentar lá no Texas o Ken Paxton, que é o atual procurador-geral do estado, apoiado por Donald Trump, ganhou as primárias lá com esse apoio do Donald Trump, e é uma figura muito identificada com o próprio Trump, com o movimento MAGA, com a repressão à imigração. Então, por tudo isso, é um nome polêmico e é exatamente o candidato que os democratas queriam enfrentar. Também... No caso do Talarico, só para a gente, antes de você passar para o outro estado, o Talarico tem uma atuação fortíssima nas redes sociais, né? Ele é muito católico, ele é católico, né? Ou é só cristão? Ele é protestante? Ele é presbiteriano. É presbiteriano, pronto. Ele é presbiteriano, mas ele tem uma atuação forte e ele tem um diálogo, assim, ele vai para a briga, né? Ele vai para a discussão, ele enfrenta a discussão enfrenta o debate, tem alcançado e aí, portanto, alcança esse apoio, né? Exato, Thaís. Justamente os democratas que queriam que o partido fosse mais assertivo. Isso, exato. No esse enfrentamento era o termo que eu queria. Ao Donald Trump, assertivo. Vem no James Talarico. Como Mandame, né? Como Mandame foi. Exatamente. Esse movimento de renovação que a gente tem visto dentro do Partido Democrata. E aí, Thaís, da mesma forma, em Iowa venceu o Josh Turek pelo Partido Democrata nas primárias, ele foi um atleta paralímpico, ele venceu como deputado num distrito onde o Donald Trump foi eleito em 2024, então ele também é considerado um candidato bastante competitivo do Partido Democrata. E além das primárias, Thaís, os democratas estão observando os sinais que vêm das pesquisas.
Uma dessas pesquisas é aquela pesquisa genérica, que eles fazem muito mais para sentir o clima do eleitorado do que para testar um candidato específico. Que é, por exemplo, eu pergunto para o eleitor, você votaria hoje num candidato do Partido Democrata ou num candidato republicano? Sem falar nome, sem mostrar rosto, democrata ou republicano. E algumas pesquisas genéricas desse sentido, Thaís, têm mostrado ali que os democratas abriram a vantagem. A pesquisa do New York Times com o Siena College já dá ali uns 10, 11 pontos de vantagem para os democratas. Tem outras pesquisas que são mais conservadoras, dão um cenário mais acirrado, mas em pelo menos 3 dessas pesquisas grandes, os democratas estão abrindo vantagem. E aí, o outro sinal, Thaís, são as pesquisas nos estados. É claro que a gente tem que olhar para essas pesquisas estaduais com cautela, elas não são tão precisas quanto as pesquisas nacionais, principalmente uma pesquisa para Senado, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil também, essas pesquisas não costumam ser tão precisas, mas é um indício que a gente tem agora há 6 meses, né? Menos de 6 meses da eleição. E o que essas pesquisas estão mostrando? No Texas, o Talarico abriu 8 pontos de vantagem sobre o candidato do Partido Republicano. A mesma coisa em Ohio, um estado onde o Donald Trump venceu com 11 pontos de vantagem. Hoje, o candidato do Partido Democrata para o Senado tem 8 pontos de vantagem. Então, o que a gente tem assim, de indício dessas pesquisas é que em alguns desses estados, esse desafio grande que os democratas têm de virar essa vantagem do Partido Republicano pode ser, pelo que as pesquisas indicam hoje, que os democratas consigam. Agora, Thaís, só para a gente concluir, isso quer dizer que o jogo está ganho para os democratas? Não, claro tá que não. Disso, né? No estado do Maine, por exemplo, que poderia ser um caminho mais fácil ali para os democratas, o candidato dele está envolvido num escândalo. A mulher dele falou para os assessores de campanha que ele vinha trocando mensagens de cunho sexual com outras mulheres. Então, ele vinha liderando, mas a pesquisa é anterior a esse escândalo. Então, além de ter que reverter essa vantagem grande, tem ali todas essas questões políticas que os democratas têm que lidar, Thaís. E muita coisa pode acontecer até novembro, né? Agora, uma coisa que tem pesado bastante contra Donald Trump é o custo de vida, a inflação. Trump tem dito, a inflação, essa semana ele disse, a inflação não está alta. Se você tira tudo que aumentou, a inflação não está alta, mas tudo que aumentou é exatamente aquilo que é do consumo básico dos americanos, a começar pelo combustível, né? E aí, quanto que a continuidade da guerra vai comprometer da paciência do republicano, do eleitor republicano, para renovar o mandato dos representantes no Capitólio. É a grande dúvida.